Boa noite, gente. Meio estranho ficar aqui atrás desse pedestal aqui atrás, né? Fica parecendo até um pastor protestante aqui atrás. Mas eu vou fazer uma palestra hoje, um tema que para mim me é muito caro. Já trabalhei esse assunto sobre o namoro santo uma vez, né? Dentro do contexto de uma palestra de aborto, foi muito positivo. É um assunto que para esse tempo de hoje é importante. E matrimônio que para mim é caríssimo, né? Seja porque essa é a minha vocação junto com a minha esposa, seja a importância que ela tem hoje no contexto social, dados os ataques que ela tem sofrido, né? Então, como disse o Breno, meu nome é Rômulo, eu sou pediatra, sou casado com a Risa, que está sentada ali, e tenho uma filhinha, Maria Eduarda, que está sentada ali brincando com a menininha, a TT. Bem, então vamos lá. Vamos falar sobre namoros cristãos e santidade no matrimônio. Até escolhi essa frase de São José Maria Escrivá, porque ela é basicamente um resumo de tudo que eu vou falar. Muitos vivem como anjos no meio do mundo. Você, por que você, não você? Qual é a ideia? Namoro e matrimônio são dois caminhos reais de santidade. E o viver o anjo aqui não é, na realidade, como anjo, né? Sem uma sexualidade, mas é viver como anjo na pureza angélica. E é possível viver a pureza angélica no matrimônio e no namoro, tá bom? Então vamos começar falando sobre o namoro. E eu escolhi um grande mestre para mim, que é o Bento XVI, numa exortação que ele fez aos jovens, num encontro que ele teve, se eu não me engano, em Ancona, onde ele falou exatamente para os namorados, porque era exatamente o período do Dia dos Namorados lá na Europa. E eu peguei essa frase que eu achei belíssima dele, né? A experiência do amor tem no seu interior a propensão para Deus. O verdadeiro amor promete o infinito. Que é a razão de ser, seja do namoro, seja do matrimônio, é ter uma meta final, que é Deus. É a razão de ser, né? Então vamos começar com o que o Bento XVI tem a nos ensinar sobre namoro cristão. Então, quais são os desafios do namoro nos tempos de hoje? Bento XVI faz essa belíssima diagnóstico, né? O nosso tempo é um tempo difícil, sobretudo para vós jovens. A mesa está posta com tantas coisas apetecíveis, mas como no episódio evangélico das bodas de Caná, parece que faltou o vinho da festa. Então, o que nós temos hoje em relação ao namoro? Muitas opções, uma aparente liberdade de escolha, muitas coisas para aliviar ou satisfazer os desejos das pessoas, mas se olharmos bem a fundo, com o olhar de Cristo, está faltando alguma coisa. Apesar dos namoros hoje estarem mais livres, não é mais o pai e a mãe que escolhe, e tudo parece tão bem, as pessoas parecem mais soltas, mais alegres, mas parece que está faltando alguma coisa. Parece que está faltando alguma vivacidade, uma alegria real, né? Há muita euforia e pouca alegria, essa é a verdade. Então falta o vinho da festa a uma cultura que prescinde, com frequência, de critérios morais claros, ou seja, tudo pode. Hoje, o nosso tempo atual, um tempo regido por uma falta de critério moral, uma falta de verdade a ser seguida, há na realidade uma falta de verdade, essa é a certeza. Então as pessoas parecem que hoje estão seguindo muito mais os seus sentimentos do que uma vontade divina superior a ela. Então, essa falta de critérios morais claros é um dos fatores que depois nós vamos mostrar, que o Bento XVI vai nos mostrar o que está faltando no final das contas, é um dos fatores dessa falta de alguma coisa. Quando a gente vê os namoros atuais, parece que está faltando alguma coisa. Faz parte de uma cultura privada do vinho, da festa, a aparente exaltação do corpo, que na realidade banaliza a sexualidade e tende a fazê-la viver fora de um contexto de comunhão de vida e de amor. Então, toda a realidade está, vamos dizer assim, manchada pelo pecado. Nos tempos de hoje, pela falta de critério moral, mais ainda. Então, a sexualidade sofre, talvez seja a coisa que mais sofre, a realidade que mais sofre nos relacionamentos entre homens e mulheres, seja no namoro, mas inclusive no matrimônio. Que a falta de castidade que tem faltado ao namoro, também falta a castidade santa no matrimônio. A gente não pode se enganar. Não é que tudo pode, está faltando castidade, que é esse respeito, esse castigar o corpo com a razão. Tudo posso, mas nem tudo me convém, diz São Paulo. Então, dessa sociedade que vive uma falta de critério moral claro,
numa cultura onde o corpo fala mais alto que a alma, é a sociedade do século XX e XXI, particularmente. Lógico, se formos recuar bem, isso vem começando bem antes, pouco antes do iluminismo, ganhou muita força no iluminismo, a coisa foi crescendo. Chegamos no século XXI com o questionamento até do que é sexo. Sexo feminino e sexo masculino. Até isso hoje estão se questionando. Então tudo se questiona, porque na realidade é um relativismo, que é o que Bento XVI chama de ditadura do relativismo. Hoje nós somos obrigados a acreditar que não há critério moral claro, ou seja, não há uma verdade a ser seguida. Bem, a consonância de sensações, de estados de ânimo e de emoções parece mais importante do que a partilha de um projeto de vida. Posso falar até pelo meu namoro também, né? Meus namoros, namoro com a minha esposa. Parece que a emoção, ou o que eu sinto, fala mais alto do que é certo ou errado. Então, se vocês olharem bem, os sentimentos, as sensações, o estado de ânimo é que hoje rege os relacionamentos. E eu não estou falando aqui só do namoro, isso inclusive acontece no matrimônio. Então, eu amo na medida que eu sinto. Só que isso não é amor. Se o amor for subordinado exclusivamente ao sentimento, que pobreza é o amor? E se o amor é só isso, que pobreza é Deus? Só que Deus não é pobre. Então o amor não pode ser só isso. Não pode ser só sentimento. Não pode ser essa mudança de ânimo que a gente tem. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, e assim meu amor está bem, meu amor está mal? Lógico que não. O amor é uma virtude teologal. O amor não é um sentimento. O que é uma virtude teologal? Uma virtude que te leva diretamente a Deus. É algo que vem de Deus, mas que o Espírito Santo constrói no nosso coração. As opções fundamentais se tornam frágeis, exposta a uma revogabilidade perene, que com frequência é considerada expressão de liberdade, mas ao contrário indica sua carência. Ou seja, se não há um critério moral claro, se não há uma verdade, e se você não tem que seguir algo já divino, ou seja, você se adaptar a algo divino, eu posso revogar o que eu quiser. Ora, namoro se revoga, matrimônio não. E o namoro tem que estar se preparando para essa irrevogabilidade. Então, e detalhe, existe essa revogabilidade em nome do quê? Da liberdade. Só tem um pequeno detalhe. Para o mundo, liberdade é você ter o direito de escolher o que você quiser. Para Deus, só há dois caminhos. Não há vários caminhos. Só há dois. Qualquer caminho que qualquer um de nós aqui escolhemos, sempre vai levar a duas realidades. Ou a bênção, ou a maldição. Ou a vida, ou a morte. Quem falou isso? O Senhor em Deuteronômio. Porque quando na liberdade você escolhe a morte, o pecado, você na liberdade escolheu ser escravo. Porque a liberdade só existe em Deus. Não existe fora de Deus. Não há liberdade fora de Deus. O que há fora de Deus é escravidão. Então, o que essas pessoas estão fazendo, e que eu também, claro, vivi esse namoro, não era uma pessoa convertida, cometi muitos erros também, foi exatamente a escravidão em nome da liberdade. Fui escravo de quem? Das minhas paixões, dos meus sentimentos. E Deus consegue fazer da gente livre até mesmo dos nossos sentimentos. Por isso os santos não eram escravos da sua carne. Os santos conseguiam uma ordem. Qual é a ordem definida por Deus? Lá, quando criou Adão e Eva, qual era essa ordem? O ordenamento divino. A carne, a alma controla a carne, Deus controla a alma. Como é que é o homem depois do pecado? A carne controla a alma se torna carnal e a gente corta a ligação com Deus e fica desordenado. Então, os santos são esse exemplo de pessoas que, na sua vida, numa docilidade ao Santo Espírito, se deixaram ser livres em Deus. E Deus pôde fazer tudo com eles. Temos grandes exemplos de santos, sejam na vida celibatária, casta, né, e matrimonial também. Inclusive Santa Zélia e São Luís, que são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, e a própria Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, como superar esses desafios?
Tudo Bento XVI está falando. Queridos jovens, não tenhais medo de enfrentar esses desafios. Nunca percais a esperança, tende coragem, permanecendo firmes na fé. Bem, primeiro, ter coragem. Nós, católicos, somos convocados a ter coragem, uma palavra repetida muitas vezes nas Sagradas Escrituras. Ou não tenhais medo, ou tenham coragem. Porque para enfrentar o mundo é necessário coragem. Mas nós não temos a esperança e a fé em nós, porque se a gente tiver em nós, a gente não consegue vencer nem a primeira batalha. A nossa esperança e a nossa fé se sustenta em Deus. Por isso que a esperança não é um sentimento de esperança. Porque a esperança pode ser só um sentimento, mas a esperança como virtude teologal. Já falei da primeira virtude teologal, caridade, e agora completo com as outras duas virtudes teologais. A esperança como aquele que espera em Deus, fim último de tudo que fazemos, e a fé que nos mantém nesse caminho que nos leva lá. Porque é assim que o namoro deve ser vivido. É assim que o matrimônio deve ser vivido. É assim que a vida celibatária deve ser vivida. É assim que a vida religiosa deve ser vivida. É assim que eu, como pediatra, devo trabalhar. É assim como meu irmão, amigo, filho e filha, quem for filho, deve viver. Tende a certeza de que em todas as circunstâncias, sois amados e protegidos pelo amor de Deus, que é a nossa força. Inclusive no pecado. Quando a gente peca, Deus não nos deixa de amar. Somos nós que nos afastamos dele. Por isso somos convidados, pelo sacramento da penitência e pela Eucaristia, a retornar essa amizade, a deixar-se ser amado por Deus. Porque quando a gente comete o pecado, especialmente o grave, a gente corta esse laço. Então, ser amado por Deus, essa certeza que é o que alimenta a nossa virtude teologal da esperança e da fé. Segundo, certeza também que a igreja está próxima de vós, vos ampara, não cessa de olhar para vós com grande confiança. Quero lembrar, para quem não pegou o início da palestra, isso daqui que Bento XVI está falando, para os namorados em Ancona. Serve para todo mundo, mas ele está falando isso aqui para os namorados, para os casais de namorados. A igreja está próxima, seja a comunidade, como estamos aqui, seja nos sacramentos, especialmente penitência e Eucaristia, na Santa Missa, nos sacerdotes, nos diretores espirituais, nos grupos de orações, nas pastorais, nos movimentos. A igreja está próxima. E o casal de namorado é convidado a estar com a igreja, com essa certeza de que é lá que o namoro se tornará santo e será realmente casto. Nas bodas de Caná, quando o vinho terminou, Maria convidou os servos a dirigirem-se a Jesus e deu-lhes uma indicação clara: fazei o que ele vos disser. Valorizai, isso aqui para os jovens namorados, valorizai essas palavras. São as últimas de Nossa Senhora descritas nos Evangelhos. Quase o seu testamento espiritual. Tereis sempre a alegria da festa. Quem é o vinho que está faltando? O Cristo. Ele é o vinho que está faltando. Se a gente for parar para pensar, tudo deveríamos antes perguntar a Deus: Senhor, eu devo namorar essa pessoa? Dai-me o discernimento. Pedir o Espírito Santo de discernimento. Se eu devo namorar, se eu devo me casar. As pessoas hoje casam puramente pelo sentimento e não provam o namoro, porque o namoro precisa passar pela prova. Não é algo simples que vai ser assumido depois do matrimônio, não será. Tem que passar pela prova. E essa prova não é uma prova como muitos hoje ensinam, né? Tem muitos jovens que falam isso, que é a prova da relação sexual antes do casamento. Não, é exatamente a prova da castidade, que é o submeter seu corpo à alma, e sua alma a Deus, numa total e livre submissão à vontade divina. Porque é só lá que de fato somos livres, e não escravos de nossas paixões, de nossos desejos, que são sempre desordenados, se nós escolhemos pela carne e não pela alma, pelo Espírito. Bem, e aí Bento XVI nos ensina, quer dizer, nos ensina não, que eu já passei essa fase de namoro, né? Ensina aos jovens namorados a viver o namoro santo. Quais são os segredos? Vivei com intensidade, gradualidade e verdade. Como é que as pessoas estão vivendo o namoro hoje? Com intensidade, mas não com gradualidade, e muito menos na verdade.
Viver com intensidade é viver bem o namoro. Viver com tudo que ele pode te dar, mas o que ele pode te dar. E numa gradualidade necessária, porque as coisas, o namoro é um processo de amadurecimento, e o amor é um processo de amadurecimento. Porque a gente ama quanto mais a gente conhece. Como é que uma pessoa pode acabar de conhecer uma pessoa e dizer que ama? E tantos que amam a Deus e pouco o conhecem, como amarão a Deus? Então, o casal de namorados, serve para matrimônio, depois eu vou falar sobre isso, o casal de namorado é convidado a ambos conhecerem a Deus e, conhecendo Deus, conhecerem a si mesmos. E a partir dali, numa intensidade, com gradualidade e sempre na verdade, deve ser vivido o namoro. Que é um caminho, né? Não renuncieis a perseguir o ideal de amor. Não renuncieis a perseguir um ideal alto de amor. O que significa isso? Não se conformem com migalhas de sentimentos. Muitas meninas, especialmente as meninas, né? Eu sou pediatra, então a gente acompanha muitos adolescentes. Muitas meninas se submetem a muitas humilhações na mão de namorados, que fazendo uso do sentimento que ela nutre de forma muito forte por ela, faz ela de gato e sapato. E ela se submete, isso acontece com os homens também, mas é mais com as meninas. E elas se submetem a essas migalhas de sentimento. Se o namoro está assim, corta. Não é namoro santo. Vocês são amados por Deus. Não aceite ninguém que busque amar menos que isso. Que seja pelo menos igual. E como é que é igual? Quando Deus ama através de nós o outro. Como o Espírito Santo construindo esse coração que é capaz de amar. Porque sim, nós temos capacidade de amar. Nós acreditamos nisso, foi por isso que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Se nós não acreditarmos nisso, não tem sentido ser católico. Nós somos católicos porque acreditamos que o Espírito Santo constrói um coração em nós capaz de amar. Capaz de dar a vida pelos nossos amigos, pelas pessoas que a gente ama. Então, meninos e meninas, não se submetam a esse tipo de humilhação. Vocês são amados por Deus. Não aceitem menos que Deus do seu namorado. Entenderam? Eviteis fechar-vos em relações intimistas, falsamente animadoras. Fazei antes com que vossa relação se torne um fermento de uma presença ativa e responsável na comunidade. Ou seja, não fechem-se em vocês mesmos. O namoro não é prioridade o namorado e nem a namorada. A prioridade continua sendo pai e mãe. Vocês não casaram. Então, o processo de namoro é, antes de mais nada, uma submissão aos pais. E esse namoro submisso a eles. Porque vocês estão sob a autoridade deles. E esse namoro, que está aberto à submissão, ele deve ser vivido no seio da comunidade como um fermento em meio da massa, como uma luz em meio às trevas. Nossos namoros hoje, infelizmente, são exemplos tristíssimos de relacionamento. Né? Se tiverem a coragem de assistir, eu não aconselho, mas tiver a coragem de assistir programas de televisão como Malhação, por exemplo, você vê o desastre que ali se vê de um relacionamento entre namorados. Então, não sejam essa luz no meio das trevas. Mostrem que é possível viver um namoro casto, um namoro santo. Não tenham vergonha da novo tipo de martírio que Bento XVI também, que eu tenho como mestre, nos ensinou, que é o martírio da ridicularização. O católico de hoje, que não está preparado para viver o martírio da ridicularização, não está preparado para enfrentar o mundo de hoje. Está faltando coragem. Nós vamos ser ridicularizados sim, para a honra e glória de Deus, porque no meio daquele povo que está ridicularizando, tem muita gente que está esperando que a sua luz brilhe. Porque no fundo, há um desejo de ser livre em Deus, eles só não se deram conta disso. Aqueles que permanecem firmes, iluminando, iluminará. Entendeu? Não vos esqueçais de que para ser autêntico também o amor exige um caminho de amadurecimento, como eu falei agora há pouco. E ele continua: vivei esse tempo de namoro na expectativa confiante deste dom que é o sacramento do matrimônio. O namoro não deve ser vivido na certeza do matrimônio, porque a pessoa com a qual você está namorando pode não ser a pessoa com a qual você vai casar. O namoro, eu costumo dizer isso muito, o namoro foi feito para dar errado. Ele não foi feito para dar certo. O matrimônio, sim. O namoro foi feito para dar errado.
Se de tudo deu certo, vocês tiveram o discernimento que essa é a vontade divina para vocês, ótimo. Agora vocês estão preparados para assumir o para sempre. Mas por enquanto não. Então, vocês devem viver na expectativa do sacramento do matrimônio. Não dá para namorar sem pensar que pode celebrar o sacramento do matrimônio. Se vocês estão reiniciando um namoro sem pensar nisso, ou para pensar ou corta. Tá bom? Educai-vos desde já para a liberdade da fidelidade, que leva a proteger-se reciprocamente até viver um para o outro. Liberdade da fidelidade. Parece contraditório, né? Mas o que é a liberdade da fidelidade? É a liberdade dos filhos de Deus. Eu não estou escravo das minhas paixões. Eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Então, se eu quero trair, não trairei. Porque o meu amor a Deus em primeiro lugar, e a essa pessoa que eu escolhi amar, me faz manter-me fiel. E assim, livremente eu escolho isso. Não me deixo levar pelas minhas paixões. E é esse tipo de amor, de decisão, que deve ser vivida no namoro, que é a preparação do que se virá e viverá de forma mais plena no matrimônio. Preparai-vos para escolher com convicção o para sempre que conota o amor, porque o amor é para sempre. O amor é para sempre. Deus não morre, Deus não acaba. Se Deus não acaba, o amor também não. Se o amor acabou, é porque eles cortaram a fonte e ele deixou de ser amor. Só Deus é capaz de manter um matrimônio santo até o fim. Só Deus é capaz de manter um matrimônio, mesmo com todas as dores que o matrimônio muitas vezes traz. Um cônjuge doente, filhos doentes, só o amor é capaz de manter firme até o final. A fidelidade e a continuidade do vosso gostar um do outro, tornar-vos-ão capazes de estar também abertos à vida e de ser pais. Então, quer dizer, você no namoro vai exercitando sua fidelidade, vai amadurecendo seu gostar, porque não é amor ainda, vai amadurecendo seu gostar, e esse amadurecimento contínuo vai preparando vocês para aquilo que se verá no matrimônio, que é a abertura à vida. Porque quando amamos a nossa esposa, nosso esposo, ali a gente está com muito anseio de quê? De participar da ação criatória de Deus, duplamente. Imagem e semelhança com nossos filhos e colocar nossos filhos no Filho Cristo, né? E fazer deles o Filho de Deus. É assim que estamos abertos. Então, no namoro você já vai pensando nisso, porque no matrimônio será vivido isso. Bem, fidelidade, indissolubilidade e transmissão de vida são os pilares de qualquer família, que é aquilo que todo namoro, casal de namorado, deve estar sempre refletindo em Deus e com Deus e junto com a sua namorada e o namorado, óbvio, né? Dar testemunho de namoro santo é um serviço precioso, como eu disse mais cedo, especialmente na nossa sociedade de hoje. Não estejais sós, sede os primeiros a procurar e a acolher a companhia da igreja. Não vivam seu namoro fora da igreja. Quando a gente fala aqui fora da igreja, gente, não estou falando aqui apenas dentro do templo, não. Eu estou falando sob a autoridade dela. Sacramentos, estar em estado de graça, Eucaristia, pecou pecado grave, penitência, direção espiritual. É bom um casal de namorado que procura um padre para receber a direção espiritual sobre o namoro, é bom isso. Está próximo à igreja. Então, Bento XVI, terminando essa parte, né, nos fala o que é o essencial do amor. A experiência do amor tem no seu interior, a propensão para Deus. O verdadeiro amor promete o infinito, como eu falei antes, né? Então, o essencial do amor é estar ligado a Deus. É uma virtude teologal. Ela te liga diretamente a Deus. Qualquer amor que não te liga a Deus não é amor. Pode ser um sentimento amor, mas não é o amor propriamente dito. Fazei de vosso tempo de preparação para o matrimônio um percurso de fé, vivido com esse olhar em Deus. Maria ensina-nos que o bem de cada um depende do escutar com docilidade a palavra do Filho. Não é escutar com raiva. Deus, quando a igreja, né, como porta-voz de Deus, quando a igreja diz que não pode fazer algumas coisas, as pessoas entendem como grandes nãos da igreja. Não são não, gente. É uma resposta de um grande sim. Quando eu deixo de fazer algo que eu quero, porque a igreja assim me pediu, não foi porque a igreja pediu para eu não fazer, mas foi porque eu disse um grande sim a Deus, de ser dele. E se ela disse que aquilo ali me atrapalha a ser dele, eu vou dizer não com muita tranquilidade,
Por mais que vai doer, lógico que vai doer. Mas é uma dor onde eu participo das dores de Cristo. Eu me uno a Ele para poder fazer a vontade dEle. A Assembleia Litúrgica Dominical vos encontre sempre plenamente partícipes. Da Eucaristia brota o sentido cristão da existência de um novo modo de viver. Ou seja, a Eucaristia dá sentido ao namoro. Então não tereis medo de assumir a importante responsabilidade da escolha conjugal. Não receareis entrar nesse grande mistério na qual duas pessoas se tornam uma só carne. Grande mistério. Hoje muito atacado. E por isso, mais do que nunca, é necessário que a gente seja arauto do sacramento do matrimônio, especialmente os casados. Que a gente não só dê exemplo, mas que a gente fale. E que a gente não só fale, mas também dê exemplo. Muito bem. Agora vamos falar da santidade do matrimônio, né? Eu coloquei essa fala do Papa Francisco, achei belíssima. A comunhão familiar bem vivida é um verdadeiro caminho de santificação na vida ordinária e de um crescimento místico, um meio para a união íntima com Deus. Às vezes a gente fica buscando tantas razões para poder aumentar nosso místico em nós, nessa união com Deus, e dentro do matrimônio nós temos todos os meios para isso. E muitos casais não estão usando. Buscam fora o que está dentro. Buscam fora de casa o que está dentro da sua casa. A sua mulher, o seu marido, são meios de santificação que Deus colocou na sua vida. E Deus atuará diretamente no seu cônjuge para te fazer santo. É nisso que acreditamos e é por isso que é sacramento do matrimônio. Então vamos lá, vamos começar. Vamos explicar primeiro o que é o sacramento do matrimônio através do catecismo, né? O que é o sacramento do matrimônio no cânon 1601? O pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão íntima de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges, e a procriação e educação da prole, entre os batizados, foi elevado por Cristo, Senhor, à dignidade do sacramento. Se vocês perceberem aqui, antes de mais nada, ele coloca assim, ó, constitui entre si comunhão íntima de toda a vida, ordenado por sua índole natural. A união do homem e da mulher é algo natural. Natural. Todos os homens viviam essa realidade de casar, às vezes até com mais mulheres, na época que foi liberado isso, né, quando os corações eram duros, mas era algo natural. O homem buscava a mulher buscava o homem, pronto. O que fez Cristo? Elevou isso a uma dignidade superior entre os batizados, uma dignidade de sacramento. Ou seja, o que era natural, Cristo fez sobrenatural. E o sacramento do matrimônio passa a ser sobrenatural e não apenas natural. Eu vou explicar isso melhor mais para frente, tá bom? Muito bem. Aí, uma explicação mais destrinchada do sacramento do matrimônio pelo Papa Pio XI, essa encíclica chamada Casti Connubii. Para os cristãos, esta palavra sacramento não é vã e vazia de sentido, porque sabem que Cristo, ao elevar a dignidade de verdadeiro e real sacramento da nova lei, o matrimônio de seus fiéis o tornou sinal e fonte daquela especial graça interior, porque eleva o amor natural, lembra que eu falei? Natural, à maior perfeição. Confirma sua indissolubilidade, unidade e santifica os próprios cônjuges. Ou seja, pelo sacramento do matrimônio, ele passa a ser sobrenatural. Cristo passa a atuar diretamente no casal. E é mistério, óbvio. Não é uma ação visível, é uma ação misteriosa, mística, de Cristo unindo os dois. E levando os dois à maior perfeição daquele amor natural que todo mundo tem. Por isso a importância de celebrar o sacramento do matrimônio. Por isso que juntar necessariamente não é casar. É necessário celebrar o sacramento do matrimônio. A união conjugal é um acordo mais estreito que o dos corpos. Não é um atrativo sensível, nem uma inclinação dos corações que o determina, ou seja, não é um sentimento. O sacramento do matrimônio não é um sentimento que eu tenho pelo outro e vou e me uno com ele, não. Mas é uma decisão deliberada e firme das vontades, capaz de tudo suportar pelo amor. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, matrimônio como via de santidade. Bem, Papa Pio XI, na mesma encíclica, diz o seguinte: quando os fiéis prestam esse consentimento sinceramente, abrem para si mesmos o tesouro da graça sacramental, onde podem aurir as forças sobrenaturais
para cumprir a sua missão e os seus deveres fielmente, santamente, com perseverança até a morte. Só é possível o matrimônio ser vivido até o final se ele for vivido na verdade, num consentimento sincero e aberto à graça sacramental. Se você bloqueia a graça, não tem como a graça agir. A graça precisa agir sob o nosso consentimento, né? Que é a questão da vontade que eu falei antes. Pio XI continua: esse sacramento, naqueles que não lhe opõem obstáculo positivo, não só aumenta o princípio da vida sobrenatural, isto é, a graça santificante, mas lhes acrescenta ainda outros dons especiais, disposições e germes de graça. Vocês entenderam aqui o que ele disse aqui? Se não se opõe um obstáculo positivo, Deus age diretamente, fazendo o impossível ser possível. Lembra de uma passagem da Sagrada Escritura que eu não lembro agora, eu sei que é dos Evangelhos, aonde falaram que o que Cristo tinha falado era muito duro, que os homens não podiam despedir suas esposas, e muitos até nem quiseram seguir ele por conta disso, porque achou aquilo muito duro. Sabe por quê? Não compreenderam que o sacramento tinha sido ali criado por ele. Deus não ia deixar os homens subordinados apenas ao sentimento para fazer um sacramento ser até o fim, ou até o para sempre. Não ia. É lógico que ele atuaria diretamente, fazendo com que seja possível aquilo que parece possível para a nossa humanidade. Então, quando a gente diz que quando a gente não opõe obstáculo positivo ao sacramento, há um princípio sobrenatural agindo no homem. Há uma graça santificante. Não são dois. Matrimônio não são dois. Existe um livro do Venerável Futouchin que se chama Três para Casar. Quem lê rápido isso aí vai achar até estranho, né? Poligamia. Três para casar. Marido e mulher e Deus. Deus é a razão do sacramento. E é Ele que mantém o sacramento. Né? Então, João Paulo II, na exortação Familiares Consórcio, diz o seguinte: o matrimônio e a família estão interiormente ordenados a complementarem-se em Cristo e têm necessidade da sua graça para serem curados das feridas do pecado e conduzidos ao conhecimento pleno e realização integral do desígnio de Deus, que é a razão do matrimônio. Na verdade, é a razão de tudo que fazemos na igreja para Deus. É a razão de toda a nossa vida, de passagem. Então, o sacramento do matrimônio está ordenado para Deus. E esse caminho que nos leva até Ele, dentro do sacramento do matrimônio, é num convite a complementar as nossas misérias, nossa dificuldade em Cristo. É aquela famosa dificuldade. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer aquilo que é para ser feito. Então eu deixo que Cristo faça através de mim. Vou contar uma historinha aqui? Pode não. Uma vez eu e minha esposa, a gente brigou feio. Feio. E aí, bem, fiquei revoltado lá com ela. Ela estava errada, né, amor? Estava errada, né? Estava errada, aí... Num belo momento, fui para a sala, ela ficou lá no quarto, lá com um bico desse tamanho. De repente, veio uma palavra assim: leva café na cama para ela. Falei, não vou levar café na cama para ela. A mulher me xingou todo. Não tem nem sentido, né? Até porque eu vou correr o risco dela jogar a bandeja na minha cabeça. Só que aquilo foi incomodando. Leva uma bandeja para ela, leva uma bandeja para ela, leva uma bandeja para ela. Olha Cristo agindo. A superar a raiva com amor. A contragosto, é bem verdade, olha as vontades subordinadas à vontade de Deus. Eu não me ative ao sentimento, fiz aquilo que Deus pediu, mesmo eu não querendo, não queria. Eu não queria, continuei não querendo. Até botei uma flor para fazer a mais do que ele tinha pedido ainda. Levei o café na cama para ela, o que aconteceu? A gente se reconciliou. Olhinho encheu d'água, marido romântico, não. E ficou tudo bem. É um exemplo bobo. Mas é o exemplo que vai ser pedido de nós, que também daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais profundo sobre isso, de forma mais firme, tá bom? Ir além, por amor. Há um apelo constante que provém da comunhão plena da Trindade. Então, olha o que o Papa Francisco fala na Amoris Laetitia. Lindo, isso aqui é lindo demais. Então, quando a gente olha o sacramento do matrimônio, o que a gente tem que olhar? Aí ele nos pede para contemplar essas 4 realidades. A Trindade, que é o quê? 3 pessoas, numa união tão íntima de amor que se torna uma pessoa só, que é o que se pede do matrimônio. Os 3, né? Deus, marido e mulher, num amor tão íntimo que se torna um só.
Uma união estupenda de Cristo e a sua igreja, numa união que Cristo amou a igreja quando a igreja lhe teve aversão, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, um amor que supera qualquer vontade, um amor que supera qualquer sentimento, porque com certeza não foi gostoso estar no alto da cruz. Naquela comunhão bela que é a família de Nazaré, o extraordinário vivido no ordinário, porque é isso a família de Nazaré, o extraordinário vivido ali, mas vivido naquela vida ordinária deles, simples, de um carpinteiro, de uma mulher submissa ao seu marido e de um filho Deus vivendo como homem. É extraordinário? É, mas foi vivido no ordinário. E por fim, da fraternidade sem mácula que existe entre os santos no céu, numa fraternidade sem máculas, porque todos estão mergulhados no Espírito. 4 realidades que precisamos contemplar no nosso sacramento do matrimônio, que a gente não pode perder de vista, porque é nessa união final que a gente espera levar o nosso cônjuge, né? Porque nós vamos prestar conta exatamente disso. Então, os ensinamentos ensinamento da igreja para viver a forma santa do matrimônio. Vou até molhar minha boca agora, porque agora é pesado. Bem, enfim, como viver de forma santa na prática? Como viver na prática o sacramento do matrimônio? Bem, vou começar logicamente pelas Sagradas Escrituras, né? Efésios 5, 21 a 33, aquela famosa passagem: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Lembra dessa passagem? Mulheres, sejam submissas a seus maridos, enfim. Lógico que eu não vou repetir isso tudo. Eu peguei 3 versículos que resumem tudo que eu quero falar aqui. São eles. Versículo 21. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, casal é, antes de qualquer coisa, chamada a submeter-se à vontade de Deus, no temor de Cristo. Condição sine qua non, bonito, condição sine qua non. Só é possível completar o que eu vou dizer para baixo, se primeiro for vivido isso daí. Marido e mulher submisso à vontade de Deus. Aí vem a segunda. Segunda, por sinal, razão de muita guerra, né? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Isso aqui, no tempo de hoje, é guerra. Dependendo do lugar que você for falar isso aqui, então, te jogam coisas em cima. As mulheres, então, ficam loucas. Mas depois eu vou explicar que isso é um ordenamento belíssimo que Deus nos trouxe, muito mal vivido, seja pelo homem, que interpretou muito mal a função dele, seja pela mulher, que ao tentar lutar contra isso, usou armas erradas. Tá bom? E por fim, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Abre parênteses. Eu não sei por que arrumam tanta confusão com esse primeiro, sendo que esse segundo é muito mais difícil. Eu não sei se as pessoas param para pensar nisso. Amar como Cristo amou a igreja? Vamos lá. E eu vou pedir o apoio, obviamente, de São João Crisóstomo. Não vou falar uma coisa dessa tão forte da minha boca, que não tem autoridade de absolutamente nada aqui. Então eu vou pedir emprestado a autoridade desse grande doutor da igreja, doutor do Oriente, considerado dos maiores, se não o maior doutor do Oriente da igreja. Era Crisóstomo, que era chamado Boca de Ouro, de tão bem que ele falava. Um gigante da fé católica, que nas suas homilias, as cartas paulinas, nos trouxe essa riqueza que eu vou falar aqui. Uma riqueza, tá, gente? Isso aqui foi escrito no século IV. Uma riqueza para até a vinda de Cristo. É algo para se meditar. Logicamente o texto é muito maior, botei o resumo do resumo, mas vale a pena meditar o que ele fala. Então, primeiro ele fala o significado da palavra submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo, que é o versículo 21. É o seguinte, que vençamos todas as paixões, vícios, sirvamos a Deus, conservemos a caridade entre nós e então seremos dignos da benignidade de Deus pela graça e compaixão. Lutando, aí a questão de vencer todos os vícios e paixões, isso chama castidade. Castidade, segundo São Tomás de Aquino, é castigar a minha carne, os meus impulsos carnais com a razão, com aquilo que eu sei que é certo e errado. Eu já aprendi que é errado tal coisa. Minha carne me impulsiona para aquilo, então eu castigo a minha carne, eu falo não. E aí ao dizer não, quem vem em socorro? A graça e a compaixão de Deus. Logicamente, com a nossa única força, a gente não vence. Mas quando dizemos não e firme, vem a graça.
E a graça nos faz capaz de vencer, tá bom? Isso se chama castidade. Depois, para as mulheres. Nada tanto combina com a nossa vida como o amor entre homem e mulher. Que eu falei mais sempre, um amor natural, que foi elevado no matrimônio à condição sobrenatural. Não foi simplesmente, nem em vão, que Paulo teve a grande solicitude por esse assunto, dizendo: as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Por quê? Porque se vivem em concórdia e educam bem os filhos, do contrário, tudo se revoluciona e confunde. O que ele quer dizer com isso? Paulo cria uma hierarquia. Não é uma hierarquia de dignidade. A dignidade é a mesma. Não entendam mal. É uma hierarquia de autoridade. Mas, poxa, a mulher vai botar autoridade para o homem? Foi essa a vontade divina. Aí, não me questione, pelo amor de Deus. Vamos questionar São João Crisóstomo, porque ele tem mais autoridade para responder. Ele deu essa autoridade ao homem. Mas que autoridade ele deu à mulher? Ficar submissa? Lógico que não. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o tempo não daria. Mas a mulher é a grande senhora da casa. É a grande educadora dos filhos. É a grande manutendedora da boa harmonia da casa. Em resumo, a mulher é o coração da família. E por que as mulheres estão querendo largar de ser coração para ser cabeça, eu não entendo. Eu não entendo. Se entendesse o tamanho do valor que é ser o coração, nenhuma mulher sairia. Olha, eu estou falando aqui com uma autoridade de pediatra, agora vou usar a minha. Eu tenho atendido muitas mulheres que com muita dor deixam seus filhos na creche. Com muita dor tem que trabalhar, porque hoje, infelizmente, a sociedade empurrou para isso. E são poucas mulheres que hoje conseguem não trabalhar por conta de sustento. Mas vocês não sabem, não só o mal que sofre a criança, mas o mal que sofre a mulher. Perdi a conta de quantos choraram no meu consultório. Perdi a conta. E outras tantas, que se não fosse eu, elas teriam largado emprego. Porque às vezes eu falo assim, calma, espera um pouco. Espera um pouco para não tomar uma decisão precipitada e botar a culpa no filho. Uma decisão de largar o emprego pelo filho é muito valoroso. Mas tem que ser tomado, não à luz do sentimento, da emoção, mas do amor, bem maduro. Então, sofrem, e muitas, quase todas sofrem. É muito raro não ter uma. Eu tenho uma paciente minha, que ela é toda descoladona. Então, assim, primeiro que ninguém nunca imaginava que ele ia ser mãe, porque ela é muito descoladona, toda solta. Foi mãe, e é mãe. Menino, como mudou. A vida dela é o filho e o marido. Se tornou uma mulher de casa, coração da casa, largando tudo quanto é emprego para viver a maternidade. A mulher descolada. Sabe por quê? Porque isso é natural. É natural. Não precisa de esforço. Só amar. Então, quando Deus pede isso para a mulher se submissa ao homem para deixar o homem essa autoridade da salvação da casa. E quantos homens estão assumindo essa missão? Está difícil. Porque aí vem a que tipo de homem essa mulher deve ser submissa? A esse. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Viste a medida da obediência, São João Crisóstomo falando. Escuta a medida do amor. Eita. Queres que a mulher te obedeça conforme a igreja a Cristo? Tem solicitude por ela como Cristo pela igreja. Mesmo se for preciso dar a vida, até mesmo ser 1000 vezes ferido, suportar e sofrer, seja o que for, não recuses. Nada fizestes a imitação de Cristo, porque tu procedes após estar unido. Ele, porém, o fez em favor daquela que lhe tinha aversão e ódio. Que homem que vive isso? Poucos. Homem está achando que mulher deve ser submissa a ele para ele exercer sua autoridade, só que ele não entendeu o que é autoridade. A autoridade, segundo a visão cristã, não é essa autoridade que ele entendeu. Cristo é Deus, gente, Senhor, soberano. E como é que ele exerceu a autoridade? Se fazendo o quê? Escravo. Se fazendo servo. Lavando os pés dos discípulos. É assim que Cristo exerceu sua autoridade. E marido quer exercer autoridade ordenando e mandando sua esposa, exerça a sua autoridade servindo-a e não fazendo dela seu escravo. O verdadeiro marido
que assumiu o sacramento do matrimônio, serve a esposa para apresentá-la a Deus sem mancha, imaculada. Esse é o papel do marido. Não é um papel de autoridade, num autoritarismo, é um papel de servidão no amor. Primeiro submisso a Deus, depois ele, submisso a Deus, se submete por amor à sua esposa, para fazer dela a rainha da casa. Porque foi isso que Cristo fez com a sua mãe, diga-se de passagem. Maria é uma mulher, Cristo é Deus, e Cristo elevou sua mãe a rainha. É isso que contemplamos no quinto mistério glorioso. Nós contemplamos a ressurreição, a ascensão, descida do Espírito Santo, a assunção e coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra. O papel nosso de homem, a masculinidade deve ser exercida assim: aguentar a porrada. Esse é o papel do homem, aguentar a porrada pela sua família, aguentar a porrada mesmo. Homem fraco não aguenta. E por que a coisa está desse jeito? Porque a maioria dos homens são fracos. Fracos escravos de suas paixões, fracos escravos de ideologias, fracos escravos da sua própria vontade, mas não conseguem ser fortes em Deus, numa submissão à sua casa. Então, esse é o papel do homem, não segundo Rômulo, coitado, eu não mando em nada, nem na minha casa eu mando direito, mas segundo São João Crisóstomo, tá bom? E por fim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, diante de uma família que vive o sacramento dessa forma, quais serão os filhos de tais pais? Quais todos os que deles se aproximam? Não só os filhos, as pessoas que convivem com esse tipo de família. Não sucederá encherem-se de bens incontáveis? Com efeito, na maior parte dos casos, os costumes dos filhos seguem os costumes dos pais e assemelham-se aos seus desejos. Sempre não, porque a gente é livre até para escolher o pecado. E os nossos filhos terão essa liberdade. Lembrando bem que os filhos não são nossos, né? Deus nos empresta por um período, depois ele vai viver a vida dele. Mas a tendência de filhos de tais pais é que sigam esse caminho. Que olhem e contemplem. Não um amor vivido por um monte de não que se diz não, mas de um grande sim que se abriu a Deus, e não que se submete a esse grande sim. É um amor que brilha nos olhos, e os filhos veem esse amor, e obviamente vão querer imitar, não vão querer nada menor que esse amor. Para minha filha, o que eu quero ser, é um grande marido para a mãe dela, para que ela não queira nada menor do que eu, que seja melhor do que eu. Não pode ser pior do que eu. Então eu tenho que ser um grande marido para minha esposa, para que também minha filha, não só para santificar minha esposa, mas que a minha filha também queira um marido assim, que ame a esposa até o fim, com esse amor que eu disse agora há pouco, de suportar tudo, tudo. Então, falamos um pouquinho agora do papel do homem e da mulher, então nós vamos agora falar um pouquinho de algumas realidades do sacramento do matrimônio. Vou falar sobre a sexualidade, bem rapidinho. Então, São João Paulo II nos diz o seguinte: a sexualidade não é, em absoluto, algo puramente biológico, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Sexualidade, no homem e na mulher, nós somos seres dotados de alma racional, né? Os animais têm algo puramente biológico, ele tem relação sexual, acabou. Não gera intimidade, não gera unidade, gera os filhos, se o cachorro quiser cruzar com a filha, ele cruza com a filha. Assim é o mundo biológico. Mas o mundo racional não. O mundo racional, a sexualidade, é algo que está aberto também à transcendência, não é algo que está preso à carne e ponto. Né? Então, ela é algo puramente, não só puramente biológico, mas diz ao núcleo íntimo da pessoa humana, naquela intimidade que ela tem para com Deus, porque nós, homens e mulheres, somos abertos a essa transcendência. Nós temos uma alma racional que nos leva a contemplar Deus, que nos aproxima, que nos faz ir até Ele. E a sexualidade é um meio para isso. Diferente do que muitos podem dizer, às vezes de um puritanismo que não leva a lugar nenhum, de considerar a sexualidade algo sujo. A sexualidade é algo limpo. Foi sujo, muito pelo nosso pecado, mas é algo limpo. A sexualidade nos leva para Deus, como nos ensina São João Paulo II, na teologia do corpo,
que eu não vou falar aqui, que não dá tempo, mas é algo que vale a pena todos lerem, onde ele mostra como no corpo do homem, no corpo da mulher e na sexualidade se contempla Deus. É muito maravilhoso a teologia do corpo, você pode acompanhar em Livraria Católica, tá bom? Essa realidade, esta realiza-se de maneira verdadeiramente, eu estou falando da sexualidade, né? De maneira verdadeiramente humana, somente se é a parte integral do amor com o qual o homem e a mulher se empenham totalmente um para o outro até a morte. Então a sexualidade só tem sentido e só é verdadeira quando ela é vivida nesse contexto do para sempre. Aonde ele está o quê? Aberta à vida. Quando ela não é só algo puramente biológico, não. Mas ela é algo que visa unir o casal, que é o caráter unitivo da relação sexual, mas o caráter procriativo. E o caráter procriativo não é apenas fazer filhos. Não, parece uma coisa tão simples, né, fazer filhos. Mas quem teve filho tem noção de que vocês ali participaram da obra criadora de Deus? Que ali na mão de vocês está a imagem e semelhança do Deus? E que se vocês batizam o filho de vocês, que a gente espera que façam isso, vocês os fazem filho no filho? Filho bem amado? Tem noção? Então assim, ter filho não é botar gente no mundo não. É muito mais que isso, é participar da obra criadora de Deus. Obra criadora de Deus. Nós não estamos criando cachorro, estamos criando gente com alma racional, profundamente amado por Deus, infinitamente amado por Deus. Cada um dos nossos filhos é infinitamente amado por Deus. A gente não tem o direito de evitar sem razão e muito menos botar no mundo e não cuidar direito. Porque tanto evitar quanto botar no mundo, ou pior ainda, matar no ventre, como é o caso do aborto, para a Igreja Católica, todos esses três atos são moralmente graves. Por quê? Porque atenta contra a vida humana, contra a imagem e semelhança de Deus. Então essa totalidade corresponde também às exigências de uma fecundidade o quê? Responsável. Não é fazer filho de qualquer... Não é isso que a Igreja pede. Como diz o Papa Francisco brincando, não é fazer filho igual coelho, não é isso. Cada um sabe a quantidade de filhos que pode. O que a igreja espera de você é que esse discernimento seja feito com Deus. Eu não quero ter muito filho porque eu ganho tanto e não tenho condição de pagar. Olha, cuidado, isso pode não ser o discernimento correto. Sentem, orem e, se preciso for, direção espiritual. Se preciso for, não é uma exigência. Mas estejam em profunda intimidade com Deus, que muitas vezes as razões materiais são colocadas acima das razões espirituais. Isso não é razão para não ter filho. Isso não é razão para não ter filho. Quando não temos, é a imagem e semelhança de Deus que evitamos de colocar no mundo. E são pessoas que nós batizaríamos, e são pessoas que seriam filhos no filho, pertencentes à cidade de Deus. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá bom? Então, orientada para essa geração, estar para a geração de um ser humano, supera por sua própria natureza a ordem biológica. Por quê? Porque botar filho no mundo não é algo puramente biológico, é sobrenatural. É sobrenatural. Tá bom? Na família, a pessoa humana não só é gerada e progressivamente introduzida mediante a educação na comunidade humana. Então não é apenas para gerar as pessoas para a sociedade humana atual. Não. Mas é também mediante a regeneração do batismo e educação na fé, introduzida também na família de Deus, que é a igreja. Vocês estão percebendo que São João Paulo II vai ficar sempre colocando isso, eu vou falar mais à frente. Já botou ali mais atrás, repetiu agora. Isso daí ele está tirando da cidade de Deus e cidade dos homens. Alguém já ouviu falar disso? É um termo de Santo Agostinho, do livro chamado Cidade de Deus, onde ele explica que há no mundo duas cidades e dois amores. O amor de si até o desprezo de Deus, cidade dos homens. O amor de Deus até o desprezo de si, cidade de Deus. Quando temos filhos e formamos uma família, nós estamos introduzindo ele na cidade dos homens, sem contudo ser pertencente a ele. Mas ele vai fazer parte dessa cidade como presente ali, para santificá-la, porque ele está ali para isso, né? Mas não é só isso, nós temos que introduzir também na cidade de Deus, que é a igreja, mediante o batismo. Então, sempre batizemos nossas crianças, não demoremos, vamos batizar o mais rápido possível. Quanto mais cedo batiza, mais cedo entra na cidade de Deus. A igreja encontra na família o seu berço
E é o lugar onde pode atuar a própria inserção nas gerações humanas e essas reciprocamente na igreja. Ou seja, não existe bispo, padre, sem ter uma família anterior a ele. A família foi onde nasceu Cristo. Então, antes de Cristo vir como humano, ele precisou de uma família. Deus quis isso, né? Não é que ele precisou, Deus quis precisar de uma família. Então, a família é o berço da igreja. A igreja nasce da família. Nasceu em Nazaré e continua nascendo até hoje. Tá bom? E é ali que ela é santificada pela igreja. Então, vive esse duplo movimento, né? A igreja forma, a família forma a igreja forma a família. A família tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é, ou seja, comunidade de vida e de amor. Então, o que é a família? Uma comunidade de vida, de pessoas que estão abertas à vida e estão propensas a dar a vida pela vida. E de amor, não de amor sentimental, mas desse amor divino, que abarca a família e sustenta ela. Tá bom? Partindo do amor e em permanente referência a ele, a família cristã tem 4 deveres gerais. Quais são os 4 deveres gerais da família? Primeiro, formação de uma comunidade de pessoas. Na família se vive uma pequena comunidade de pessoas, com 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, tem amigo meu que tem 10. Então, é uma pequena comunidade de pessoas. Santo Agostinho me ensinou uma coisa muito interessante. Tudo aquilo que se vive na pequena sociedade, se tende a viver na grande sociedade. Vocês estão vendo a nossa sociedade bem destroçada, não estão? Vocês acham que há como corrigir a sociedade por cima? Ela está do jeito que está porque a pequena sociedade não vai bem. Não é a grande sociedade que será mudada. Só será mudada quando a pequena sociedade for mudada. E qual foi a pequena sociedade? A família. Então, formação de uma pequena comunidade de pessoas que vivam o amor, que vivam a vida, que vivam os valores, que sejam aprendidos tudo ali, para que aquilo que vive na pequena realidade possa ser vivido na grande realidade. O serviço à vida, seja na procriação, seja na defesa dela. Quem escolheu o sacramento do matrimônio tem que estar propenso a defender a vida, contra o aborto, contra a eutanásia. E aqui eu não estou falando só de feto, de criança, não, estou falando dos idosos, dos pais que são colocados em asilo. Eu estou aqui elevando a coisa do nascimento, da concepção até a morte natural. Vida, proteção da vida de uma forma geral. A participação no desenvolvimento da sociedade, ou seja, a participação na sociedade dos homens, na cidade dos homens. Buscando o quê? Participar dela? Ser pertencente a ela? Não. Nós pertencemos à cidade de Deus, mas nós queremos fazer na cidade dos homens resplandecer o brilho da cidade de Deus. Esse é o nosso papel. Então, a participação no desenvolvimento da sociedade não é fingir que não está acontecendo com você. É no campo social, no campo político, no campo da prefeitura, da vizinhança, fazer o seu papel de cristão. Ser uma família verdadeiramente cristã. Atuar ali. Não é fingir que não é com você. A cidade dos homens está do jeito que está, porque boa parte do pessoal da cidade de Deus não está atuando lá. Como se não estivéssemos todos juntos e misturados nesse mundo. Não chegou o período ainda da colheita, então. E, por fim, a participação na vida e na missão da igreja, cidade de Deus. Tá bom? E o São João Paulo II conclui assim: compete aos cristãos a tarefa de anunciar com alegria e convicção a boa nova acerca da família, que é tudo que eu disse até aqui agora, né? Que tem necessidade absoluta de ouvir e de compreender sempre mais profundamente as palavras autênticas, que lhe revelam sua identidade, tudo que eu falei até agora, sua identidade, seus recursos interiores, a importância de sua missão, aonde? Na cidade dos homens e na cidade de Deus. Esse é o papel da família. Não é apenas estar preocupado com a cidade de Deus. Esse é o ponto, é a meta principal. Mas nós vamos atuar isso aqui, no meio da cidade dos homens. E para concluir, concluo com o Papa Francisco, né? A última exortação e documento para as famílias, né? Amoris Laetitia. A comunhão familiar bem vivida é um verdadeiro caminho de santificação na vida ordinária e de crescimento místico um meio para a união íntima com Deus. Ou seja, fechando tudo que a gente disse até agora.
A família é um caminho seguro de santidade. Não pode ser colocado como se fosse secundário. É primário. Para quem assumiu o sacramento do matrimônio, é primário. E ele confirma o que eu disse aqui. Aqueles que têm desejos espirituais profundos não devem sentir que a família o afasta do crescimento na vida, do espírito, mas é um percurso de que o Senhor se serve para os levar às alturas da união mística. Quantos, para tentar viver uma união mística com Deus, saem da família? Quantos? E pior, com a justificativa que está fazendo a vontade de Deus, que é pior. Está fugindo de casa, que é o seu meio ordinário, principal e extraordinário, de santificação, para tentar viver fora. Meu amigo, você assumiu o sacramento do matrimônio? É lá primeiro. Para você viver sua missão na igreja, por sinal, só estou aqui porque minha esposa liberou, só estou aqui porque minha esposa liberou, senão não estaria. Minha prioridade é minha esposa e minha filha. Ponto. É lá que eu exerço a minha submissão total à vontade de Deus. É lá, em primeiro lugar. Eu não exerço minha submissão à vontade de Deus em primeiro lugar aqui, falando para vocês. Eu exerço primeiro lá, com a minha esposa, muitas vezes não aceitando o que ela quer, mas esperando o tempo dela de aceitar, porque nós tivemos muitas confusões até eu chegar aqui na frente para conversar com vocês. Os meus amigos sabem disso, porque ela não aceitava, mas eu fui esperando o tempo de Deus. E foi bom, sabe por quê? Porque eu não estava preparado. Deus sabe o nosso tempo. A gente não tem que ter pressa de passar por cima do tempo. Nós temos que ter pressa em fazer a vontade de Deus. Essa sim é uma pressa. E eu aguentei e hoje estou aqui. Por quê? Porque em primeiro lugar, minha esposa, minha filha, os filhos que nós tivemos a graça de ter. Essa é a prioridade máxima, indiscutível, e não adianta discutir isso comigo. Um dia uma coordenadora minha, eu não tinha filho ainda não, eu estava na residência médica, quem conhece a residência médica sabe que é uma carga horária fora do comum. Eu fazia 116 horas por semana de trabalho. Então eu não ficava em casa, né? E um belo dia, a minha coordenadora de residência chegou para mim e falou assim, ó, você entrou na residência, você tem que esquecer sua família. Prioridade máxima por 2 anos, depois você volta a olhar para sua família. Com muita coragem, é bem verdade, tremendo nas bases, mas com muita coragem eu disse para ela, se eu tiver que botar minha família como secundária, eu largo a residência. Vocês não são minha prioridade. Minha prioridade é minha esposa. E agora minha filha. Essa é a minha prioridade. E eu vou provar para você que eu dou conta das duas coisas. Foi 2 anos de arregaçar com o menino aqui. Quem me viu na época, não sei se alguém aqui, eu não sei se eu tinha os amigos ainda da igreja naquela época, foi de doer, porque era muito tempo fora de casa, eu dava 12 plantões em 13 dias, e às vezes eu não dormia em casa, mas o tempo que eu podia estar com a minha esposa, eu estava com a minha esposa. Eu não deixava ela desamparada dentro daquilo que eu podia. Consegui concluir a residência e, graças a Deus, recebi um elogio dela, porque ela tinha ficado meio desconfiada de mim, né? Mas eu dei conta do recado. Por esforço meu? Não, por graça. Porque eu fiz a escolha correta. Eu fiz a escolha da submissão à vontade de Deus em primeiro lugar. Então, por favor, todos que forem servir na igreja, sirvam sim, mas em primeiro lugar, comunhão com a sua esposa, comunhão com seus filhos. Que isso nasça de forma natural, uma vontade de Deus na sua vida. Sem querer atropelar, botar a carroça na frente dos bois. Deixa Deus conduzindo, Ele conduz. Se é a vontade dEle, Ele vai conduzir. Mas, e um padre, um grande amigo, um grande sacerdote amigo meu, no discernimento espiritual, ele disse para mim uma frase que foi para mim, é o que norteia tudo depois para cá. Porque, obviamente, eu estou falando aqui com muita naturalidade, mas eu não fui aceitando fácil isso. Foram muitas guerras entre eu e a Rízia, até chegar a essa conclusão que eu estou fazendo para vocês aqui hoje. Quando eu neguei muita coisa, eu neguei contra a minha vontade. E aí, esse padre chegou para mim e falou assim, Rômulo, quando você for prestar contas a Deus... Detalhe, quando eu fui fazer esse discernimento com ele, eu fui achando que ele ia dar toda a razão para mim, que eu queria fazer não sei o quê, papapá, minha esposa me pacando a vida espiritual, bababá. E eu fui descontar, fui nele crente que ele ia dizer para mim, não é, Rômulo, parabéns, você é um grande homem, um homem santo. Deus sempre tira a gente do pedestal. Ele chegou para mim e falou assim, Rômulo, quando você for prestar contas a Deus, você não vai prestar o seu serviço à igreja. Nesse serviço que você está prestando, não.
Você vai prestar contas da sua esposa. O que você fez com ela? Esse é o seu grande serviço à igreja. Meu grande serviço à igreja é meu serviço à minha esposa e à minha família. Esse é o meu maior serviço à igreja. Pequeno, né? Parece pequeno, mas é o maior. E é isso que eu vou prestar contas a Deus. Eu não vou prestar contas de quantas palestras eu dei, mas do quanto eu amei a minha esposa. É isso que eu vou prestar contas. E é isso que vale a gente pensar muito. A gente que gosta muito de trabalhar na igreja, a gente refletir muito sobre isso. Vamos servir sim a igreja, mas sua prioridade é amar sua esposa e seus filhos. Essa é a prioridade indiscutível e insubstituível. Tá bom? E acho que é a última. Avancemos famílias. Isso aqui é uma forcinha do Papa Francisco. Avancemos famílias, continuemos a caminhar. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, das nossas fraquezas, nossas imperfeições, nossa dificuldade de fazer as coisas direito, nossa cabeça dura, nossas vezes que a gente briga com a vontade dele. Não percamos a esperança. Mas também não renunciemos a procurar a plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida. Que é aquilo que resume tudo o que eu disse até agora. Caminhar acreditando que dentro do sacramento do matrimônio você tem os meios que Deus te deu para ser santo. E vocês podem ser santos como essa família. Uma família de santos. Especialmente Santa Teresinha de Jesus ao centro, Santa Zélia e São Luís. Uma família que viveu a santidade no ordinário. No ordinário. Numa vida comum. E o comum e no comum fizeram o extraordinário. E são hoje uma grande lanterna para todas as famílias católicas e cristãs e de boa vontade que há no mundo. Amém?